Explicar para você como funciona o N8N, como que a gente faz a parte de cadastro, toda a parte de acessar o sistema mesmo. Vou explicar como funciona o fluxo de automação, qual que é a ideia desse fluxo de automação e como que você pode usar isso no seu dia a dia, tá? Já para você dar um início nessas primeiras etapas. Então a gente vai começar primeiro com a parte de fluxo, tá? Normalmente chamado de fluxo de automação também. Para você entender a lógica antes da gente entrar dentro de um workflow, que é como eles chamam ali o fluxo dentro do N8N, tá? Por quê? Porque entendendo essa lógica aqui, você consegue replicar isso para qualquer ferramenta, tá? Você consegue colocar no Make, no Zapier, no N8N, no Red, que é o Node-RED do Node.js, você consegue usar essa mesma lógica para toda essa estrutura, porque é uma estrutura de fluxo, né? Então você consegue trabalhar com essa mesma lógica em várias ferramentas, então é uma coisa que vai ser bem aproveitada. Normalmente como que vai funcionar um fluxo, tá? Ele é algo bem simples. Ele vai ter aqui um início, você define o que é esse início, tá? É alguma coisa que ele vai iniciar, tá? Esse fluxo, ou ele vai ficar sempre rodando, ou ele inicia com algum gatilho manual, ou ele inicia com algum gatilho de API, alguma requisição vem até aqui, você tem que fazer alguma coisa com ela, ou ele inicia a partir de uma requisição que você programou, enfim. Alguma coisa vai dar início a essa automação, tá? Sempre tem que ter essa ideia de início, alguma coisa tem que iniciar, tá? Então dá um gatilho, iniciar de alguma forma aqui. Você vai pesquisar por esse tipo de palavra-chave. Se você tem esse início, você vai ter o meio da automação, tá? Esse meio aqui, ele tende a ser o mais complicado, né? Porque você vai ter mais trabalho aqui dentro. Por quê? Depois que iniciou, você vai fazer um monte de coisa aqui, né? Você vai tratar nó, você vai tratar dados, você vai fazer requisição, você vai chamar alguma outra ferramenta. Um fluxo vai chamar outro fluxo. Tudo isso acontece nessa etapa aqui, tá? Estou fazendo um quadrado só, mas ele tende a ser vários itens aqui, né? Ou vários nós, ou requisições, né? Você está fazendo ele para alguma API, para algum banco de dados, alguma coisa assim. Filtros, né? Tratativa de dados. Tudo isso acontece aqui. Então você vai ter aqui não só um nó, né, mas realmente vários nós ou várias caixinhas dessa até você chegar de fato aqui no final, né? Que daí é o fim mesmo fim do fluxo, tá? Esse fim do fluxo que ele pode ser realmente um fim, né? Ele só termina, ele pode salvar a informação em algum lugar, ele pode terminar esse fluxo e ir para um outro fluxo. Então é sempre bom ter essa ideia, né? Que ele tem um início, existe um meio que acontece alguma coisa nesse meio aqui e a gente tem um fim. Esse vai ser normalmente a ideia básica de um fluxo de automação. Você estruturou ele, né? Início, tratativa, requisições, acontece aqui no meio, alguns filtros, e no fim você tem um fluxo ali terminado, tá? Então, essa lógica você consegue utilizá-la para qualquer coisa. Make, Zapier, Node-RED, N8N. Mas especificamente a gente vai ver sobre o N8N aqui, que ele é mais simples de fazer a configuração, beleza? Nessa parte aqui de fluxo, é bem tranquilo, é basicamente isso. Então, a gente vai para a parte de fazer o cadastro no N8N, que também é bem tranquilo aqui. Existem várias formas de você utilizar o N8N, você pode fazer auto-hospedado, né, que você mesmo coloca no servidor próprio, trabalha com ele. Pode trabalhar com a ferramenta deles aqui mesmo, fazer um cadastro, pagar para eles a mensalidade de utilizar. Mas hoje, para ficar mais simples, a gente vai usar a parte de entrar no N8N, fazer o cadastro por aqui e ver como que funciona. Tá? Porque é o mais simples. Depois a gente vai ver outras formas de fazer auto-hospedado, trabalhar com Docker no próprio desktop para fazer localhost. Você pode fazer de várias formas, mas começa pela mais simples para você não ter atrito no começo, né? Você quer saber como fazer um workflow? Não tenta mexer em mais coisas, porque ele vai colocar mais camadas de dificuldade. Você tem camada ali de VPS, camada de hospedagem, camada de domínio, camada de DNS, que ele vai complicar um pouco mais você fazer toda essa parte de fazer um workflow. Então, primeiro vamos treinar o workflow, depois fazendo as outras pecinhas para você conseguir ter tudo bem estruturado. Então, é basicamente aqui um Get Started, né? Ele vai pedir para você aqui. E é um processo tranquilo. É só fazer o cadastro aqui. Ele vai te dar 14 dias de graça aqui. E vamos ficar atento nisso aqui, porque depois desses 14 dias eles vão deletar os workflows que estão aqui dentro. Então, se eles te enviam alguns e-mails de alerta, é bom ficar esperto, porque se você salvou algum workflow que você não baixou ele, você vai perder, né? Porque eles vão apagar aqui o teu repositório. Dá um start. Vou salvar aqui. Beleza? Eles vão pedir aqui um formuláriozinho, só para passar mesmo. Vou responder aqui. Beleza? Fechou. Não vou salvar, não vou pedir ninguém para cá, né, para me ajudar, para fazer parte do time. Ele vai criar o workspace. Tá? Então, vai levar alguns minutos. A gente vai iniciar aqui dentro. Clique em Start. Ele vai liberar para você aqui o painel mesmo interno do N8N. Algumas coisinhas que tem dentro do N8N, que é no site deles, ele é um pouquinho diferente de quando você hospeda você mesmo no seu servidor, no seu VPS. Então, como a gente vê só o básico aqui dentro, a gente consegue já trabalhar com algumas coisas aqui para testar mesmo, para
Tá, né, ver como que funciona. Basicamente aqui dentro ele vai ter a parte de projects, né, que ele vai ter todos os seus workflows aqui listados aqui, né, e, por enquanto não tem nenhum. Puxos, ele vai guardar toda a parte de execuções que aconteceram, né, então todos os seus fluxos eles vão estar executando, né, com algum gatilho, algum início ali dentro. Ele vai guardar todas as execuções aqui, as de sucesso e as de falha. Credentials ele vai guardar para você aqui também dentro desse painel, mas aqui tá tudo vazio, né, não tem nada por enquanto. Dentro de personal aqui, você consegue ver também eles criando uma separação, né, e você pode hoje criar pastas, que é bem interessante. Você pode criar pastinha para separar. Digamos, você vai fazer uma pasta só de treino, né? Treino ou estudos, por exemplo. É bom se separar, porque chega um momento que aqui na parte de workflows ele começa a ficar muito workflow. E é bom você ter separadinho para você conseguir se organizar mesmo, para não misturar às vezes um workflow que você está fazendo ali para vender para alguém, de um workflow que você está estudando. É bom você separando e colocando em pastinha. Além de nomear eles com o nome adequado, também você pode trabalhar com separação por tags. Mas basicamente, clicar aqui em estudos, você vê que ele já entrou numa pasta bem similar à pasta do computador, e criar workflow. Ou por aqui em cima no Create Workflow, lá na primeira página, né, ele já tinha um botão de workflow, que é Start from Scratch, que não está mais aqui. A gente consegue trabalhar de várias formas para criar, mas independente de onde você criar, ele vai dar no mesmo lugar. Embaixo ele tem algumas opções, né, de painel. Esse aqui ele só tem nesse pago aqui mesmo. Então eu não vou nem olhar muito. De fazer uma auto-hospedagem. Templates, que ele vai para a parte de templates, que é bem interessante. Aqui do N2N ele vai te trazer vários templates que a comunidade já montou. Se você quer saber como que funciona alguma coisa específica, é bom você vir aqui e dar uma olhada. Putz, eu quero, sei lá, aqui, quero criar um agente, né? Deixa eu ver aqui filtrar, né? Quero criar um agente incendiário básico para ver como que ele funciona. E aqui você vai ter vários tipos de agente. Extracting Merge Twitter Threads using Twitter API. Ele gera conteúdo de WordPress aqui. Então você pode clicar, por exemplo, no workflow aqui. Ele vai trazer para você o workflow, normalmente explicadinho, né, bem bonitinho aqui dentro. E você pode usar, né? Eu quero usar esse aqui, ver como que funciona. Você pode ou copiar, simplesmente só ele vai clonar. Ele já coloca dentro da sua conta esse template por aqui também. Então você pode copiar o template e depois trabalhar lá para dentro. Por enquanto eu não vou ver a parte de template, a gente vai criar um do zero ali dentro. Mas é bem interessante para você estudar alguma coisa, ver algum ponto específico. Tem muitos itens aqui que você consegue trabalhar até hoje, tem mais de 2090. Então tem bastante workflow, né? Você experimentar, ver como funciona, ver como as pessoas criam, às vezes tirar alguma dúvida, é bem legal para ajudar também. E aqui tem a parte de comunidade, aqui na parte de fórum, que eles ajudam bastante também. Tem muitas dúvidas que são tiradas por aqui. Você pode pesquisar alguma coisa aqui específica, sei lá, o seu Node está falhando de alguma coisa muito detalhada ali, porque às vezes alguém já pode estar ajudando você por aqui também. VP Workflow, Create. Ele vai abrir essa tela aqui pra gente. Vou fechar aqui, só para ele não ficar atrapalhando a gente. Vou fechar aqui na lateral também para ele ficar recolhido. Beleza? A gente vai ter eles um espaço maior aqui que é o Canvas mesmo, a gente vai trabalhar aqui, criar os workflows. Então, também você vai ter aqui uma estrutura bem similar ao que a gente está vendo ali na frente, né? Então, início, meio e fim. É um fluxo bem básico, tá? Que ele usa os dados aqui de exemplo do N8N, que a gente pode trabalhar com ele, mas a partir de a gente vai avançando um pouco mais nessa parte de workflow, tá? Já está aqui dentro da minha pasta de estudos, eu tenho aqui o nome do meu workflow, né? Eu posso trocar aqui para, por exemplo, estudo de dados. Eu posso colocar uma tag aqui, por exemplo, né? Seja estudos. Ele cria essa tag. Eu já estou organizando. Então é bom sempre cuidar com a organização. Então vou pasta, vou nomear ele de acordo. Você pode nomear com tag, você pode colocar alguma coisa na frente, por exemplo, assim, né? Estudo. Para você saber o que é aquele workflow, para que ele serve, para que ele funciona. Se você quiser buscar, filtrar, encontrar ele de alguma forma, fica mais fácil. Como vai crescendo o número de workflow, fica mais fácil para você trabalhar também. Beleza? Primeiro, first step, tá? Que é o primeiro ponto de entrada. Normalmente vai ser um gatilho, tá? Esse gatilho eles vão ter aqui, ó. Ou um gatilho manual, ou algum evento aconteceu em algum app, ou ele é um gatilho agendado, né? Executa todo dia, toda hora, ou um intervalo específico. Ou que ele vem com uma chamada de webhook aqui dentro. Form submission. Quando algum workflow executar, ele chama isso aqui. Quando receber uma mensagem, ou algum tipo de outros tipos de gatilhos que vem aqui dentro, tá? Esse aqui é um manual, que é o mais simples, tá? Para testar, para trabalhar. Em alguns casos você vai querer usar manual também, mas ele é o mais tranquilo de testar aqui mesmo. Quando você ativar aqui colocar o primeiro gatilho, ele já vai ter para você aqui, ó, teste, e aqui embaixo teste, tá? As duas fazem a mesma coisa, você pode testar por aqui, pode testar por aqui, ou dar aqui o Ctrl Enter também, que ele vai resolver para você. Em cima todo nó, ele vai ter essas opções, né? Aqui você vai executar, ele vai rodar. No caso ele não vai fazer muita coisa, né? Porque ele só tem esse nó aqui. O nó é basicamente isso aqui, né? Isso aqui é um nó, que eles chamam de nó ou node, né? Que é basicamente a tradução. A partir dele aqui você vai criando vários nós e vai plugando um no outro. Então cada nó vai conectar em algum outro nó e você vai fazer um fluxo de automação, como a gente está vendo lá na parte do fluxo mesmo. Esses nós aqui você pode dar um executar, né? Aqui no caso ele vai executar
Mesma coisa que aqui. Você pode desativar, caso você tenha vários nós aqui para frente e queira que um deles não seja executado, pule ele, por exemplo, colocar ali uma pausa, né? Você pode desativar ele aqui, ele não vai executar, ele vai ficar como desativado. Você pode excluir, né? Deletar o nó de fato. E aqui tem algumas outras opções. Renomear, testar esse step específico, desativar, copiar e colar, colocar ele no outro workflow, ou tirar a seleção, ou deletar. O mais comum são esses três que já estão aqui mesmo. Coisa que é boa também é o nome, né? Além de você dar o nome aqui para a pasta e aqui em cima, eu vou dar o nome no nó também. Você aqui coloca, por exemplo, gatilho de início. Esse aqui não faz muito sentido, mas nos próximos vai fazer mais sentido. Só para você ir saber o que está acontecendo, porque a partir do momento que você tem vários nós, então faz uma coisa, começa a ficar muito complicado. Por quê? Tipo, você tem lá vários nós de HTTP. Aí você tem lá um nó, dois. Tá sabendo que ele vai ficando sempre com o mesmo nome. Ele só muda ali, ó. Request 2, request 3, request 4. Então você não vai saber o que cada um tá fazendo. Tá? Porque vai começar muito a ficar bagunçado. Então você vem aqui e dá um nome específico. Tipo, você dá lá, ó. Get, que ele chama usuários, por exemplo. Ele vai pegar todos os usuários dentro de uma banco de dados, uma API, alguma coisa assim. Esse aqui ele deleta. Deleta o usuário. Seja um delete. Aí aqui ele, sei lá, ele cria. É um post, né? Cria um usuário. Então isso aqui é basicamente para ficar mais fácil. Quando você está com o fluxo aqui aberto, você consegue saber, beleza, esse nó que pega os usuários, né, que é um get, esse aqui deleta, esse aqui cria um usuário. Esses são métodos HTTP, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele já ajuda visualmente a você trabalhar. Tá? Isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente, mas é bom já ir se acostumando a fazer isso aqui também. O gatilho de início, eu vou colocar mais um nó aqui, que ele é um nó de dados, tá? Ele é um nó de exemplo aqui do N8N, ele tá pegando aqui ele é um Customer Database, que ele só tem alguns exemplos mesmo do N8N, e eu vou colocar aqui pra gente. Ele tem duas opções, Get One ou Get All. Eu vou dar um Get All só pra gente ver esse fluxo rodando, tá? É um fluxo bem básico, bem tranquilo. Ele vai trazer pra gente aqui toda essa estrutura de testar mesmo, né? Pluguei aqui, você pode ver que este nó aqui está plugado a este nó, tá? Então o que isso quer dizer? Quando eu rodar, ele vai rodar esse, vai vir para cá e vai rodar esse. Então é sempre isso, né? 1, 2, 1, 2. Ele está passando de um para outro. E quando você executa aqui, você vê algumas... Aqui visualmente algumas coisas já mudam, né? Então você vê que tem esse tiquezinho verde, quer dizer que este aqui rodou com sucesso e este aqui rodou com sucesso também. Se ele falhasse, ele ia ficar vermelho com o X, então quer dizer que ele não funcionou. E em cima de cada linha você vê que ele mostra ali um item e 5 itens. Essa é a quantidade de itens que foram retornados por esse nó. Tá? Por que é bom você saber isso aqui? Porque às vezes você faz um filtro, você faz um loop, você trata algum dado e era para ter 2 ou 3, você consegue já, nem precisar entrar no nó específico para saber o que está acontecendo, ele já traz para você aqui um resuminho. Aqui retornou um item, aqui retornou 5 itens, saber o que está acontecendo. Tá? Mesma coisa aqui, né? Se eu desativar e testar, vê que ele não rodou, ele não ficou verde aqui porque ele está desativado. Tá? Ele retornou um item porque ele só passou desse para esse, beleza? Vou ativar ele novamente. Já vou aqui mudar o nome, né? Por exemplo, aqui, lista usuários. E retorna usuários, né? Você pode dar um nome livre, né? Você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Tá? Coloquei aqui retorna usuários, já tem um get all people aqui embaixo também, que ele já é desse nó. E eu vou trabalhar com esse nó aqui, tá? Se eu abrir ele, você vai ver que ele vai abrir um monte de opção, né? Então parece que é uma coisa que fica um pouquinho mais assustador, digamos assim, porque você abre aqui, você vai ver um monte de coisa aqui na lateral, várias opções aqui em cima para você trabalhar, vários contextos aqui para você trabalhar, né? Várias opções aqui. Esse aqui tem pouco, né? Mas alguns tem várias opções para você utilizar aqui dentro. No princípio, você vai cuidar do que está vindo. Então, input, o que está vindo para esse nó e o que está saindo, output. Tá? Que a coisa mais importante aqui é o que vem e o que sai. Aqui é um fluxo. Entrou alguma coisa para esse nó, ele fez algo e vai retornar algo aqui dentro. Bem similar ao que a gente está vendo, né? Tem um início, passa por um nó e termina alguma coisa. Tá? O fluxo, então, inicia, depois que inicia, acontece alguma coisa, acontece outra coisa, e ele tem um fim, que ele vai ter alguma coisa de final ali. Então, a gente vai aplicar essa mesma lógica. Início é ação. Digamos que tem lá uma ação aqui e uma ação aqui. Isso aqui, ele muda para cada estrutura que você faz. E no fim, ele vai ter aqui algum resultado final. Alguma coisa que você vai querer fazer aqui, né? Filtrar dados, trabalhar com ele. É sempre esse mesmo fluxo. Então, sempre seguindo esse princípio, a sua ideia vai ser sempre a mesma. Trabalhar como que eu vou fazer isso aqui funcionar. Tá? É basicamente isso. A mesma lógica que a gente tem aqui.
é a mesma lógica que vai estar aqui dentro. Nesse nó específico, ele tem aqui o set, né? Se ele vai sempre trazer dados para a gente no final, se ele vai executar só uma vez, se ele vai tentar novamente, né, caso falhe. O que vai acontecer caso dê erro? Tem algumas tratativas de erros que podem ser feitas aqui dentro do N8N. Não vou passar por isso aqui ainda. Nota só para você descrever um pouquinho mais de detalhe, né? Tipo uma nota. Ele fica aqui e você pode mostrar essa nota também no flow aqui. Né? Ele vai trazer a notinha aqui embaixo. Ele dá um descritivo. Digamos, você deu um nome para ele, mas você quer dar alguma informação extra para ficar mais claro para você. Tipo, esses dados vêm do Supabase, por exemplo. Ele fica aqui embaixo, esses dados vêm do Supabase. Tá? Tudo isso que você vai fazendo, ele vai te ajudando a você organizar e trabalhar melhor. Mesma coisa, ele tem a opção aqui de Stick Note. É legal você utilizar também. Você coloca aqui, por exemplo, isto aqui é Markdown, é uma linguagem de marcação. Você pode pesquisar como que funciona aqui embaixo, tem, né? Como estilizar o Markdown. Ele vai te mostrar também. Mas é basicamente aqui. É nota, que ele está em negrito com link, né? Mas essas etapas iniciam o workflow. Beleza? Fecha aqui. Você pode criar outra nota, por exemplo, que der outro pedaço do workflow, você traz para cá. Tá? Essa é uma forma bem comum de organizar. Normalmente as pessoas organizam dessa forma aqui. Você separa com... Cria uma nota, envolve os nodes que fazem parte daquela nota e traz e coloca eles aqui dentro. Tá? Então é bem comum você ver eles organizados dessa forma aqui. Tá? Mas é basicamente a organização mesmo, para ajudar a ficar mais claro. De fato mesmo, eles não tem uma função que executa, não muda nada no seu workflow, mas ele deixa mais fácil de você organizar o ver o que está acontecendo. Então, quanto mais se organizar, mais fácil fica quando você for crescer esse workflow, para você não ficar com o workflow bagunçado e te atrapalhar. Eu criei aqui, vou testar esse step, tá? Eu estou com um step de dados de usuário, que é o de banco de dados aqui do N8N. Então, eu rodei, quando eu estou em um teste step, ele vai tentar rodar para mim todo o workflow, né? Eu vou ver o que aconteceu aqui. Então, ele deu um gatilho, no gatilho ele rodou esse step aqui, que ele vai pegar os dados do banco de dados. Rodou aqui para mim, eu consigo ver de três formas, né? O esquema, que ele traz para mim aqui a estruturinha dele, table e o JSON. O que eu acho mais simples de visualizar é o JSON, tá? Mas isso depende muito de cada pessoa. Tem o table, que é exatamente os mesmos dados aqui em tabela, e tem o esquema, que é exatamente os mesmos dados também, só que trazendo para você o esquema desses dados aqui. Então, retornou o JSON, retornou a tabela, ou retornou o esquema. Isso aqui você pode editar, né? Esses dados aqui para você testar alguma coisa, né? Caso você não queira trabalhar com esse dado específico, eu quero testar para validar meu próximo filtro, você pode fazer isso também. E você pode fixar. Isso quer dizer o quê? Se você travar aqui, quer dizer que sempre que você rodar esse node, ele sempre vai trazer esse dado que está travado aqui. Isso aqui é útil para quando você está fazendo algum teste e esse dado fica trocando. Só que você quer fixar um dado para você arrumar o fluxo, para depois você vir aqui destravar e rodar com. É útil quando você tem um dado editado, né? E você vem aqui e coloca um dado a mais. Coloquei aqui um ID novo. Aqui eu vou colocar ele mesmo. Que é BR, por exemplo. E vou salvar. Tá? Então, esse dado aqui, por mais que eu rode novamente, pode ver que ele continuou 6 itens, porque eu coloquei um item a mais, e ele está fixado. Então, ele não saiu daqui. Despinar, né? Tirar esse pin aqui. Rodar de novo. Ele vai rodar de novo lá no banco de dados real que ele tem aqui e retornou 5, porque eu tirei aquele dado fixado que eu tinha colocado. Eu não tenho mais a pessoa nova que eu coloquei aqui dentro. Vou editar e vou salvar aqui só para deixar esse dado só para a gente conseguir mexer mesmo, só para ver como que funciona, não vai fazer nada de fato aqui mesmo. O que eu quero fazer aqui é filtrar. Tá? Vou vir aqui então, vou colocar mais uma etapa. Cliquei aqui em mais uma etapa, você vê que ele vai abrir algumas opções aqui diferentes do que a gente estava vendo antes. Quando era o primeiro gatilho, ele tinha menos opções. Então ele abriu um pouquinho mais de opções pra gente, tá? As opções mais comuns de utilizar. O AI, caso você esteja fazendo alguma coisa que envolve IA, né? Então, vai ter ali os templates, tinha um agente, conectar com alguma LLM, né? Fazer algumas análises específicas de IA que você pode trabalhar, tá? Isso aqui é bem mais específico quando vai utilizar IA. Não vou usar agora em específico nesse vídeo porque ele vai complicar um pouco mais, tá? Ações, né? Quando ele vai para algum outro aplicativo, então você quer, por exemplo, consultar agora no Airtable ou enviar uma tarefa na Asana. Muito comum de utilizar, né? Google Sheets, Google Drive, mas o Google Calendar, que é bem útil também de trabalhar. Então, alguma ação que vai executar em algum aplicativo externo, bem bom de trabalhar também. O Flow, o Data Transformation, que é um que a gente vai utilizar aqui, que é o filtro, né? Mas você pode trabalhar aqui com AI Transform, Code, que é bem útil, tá? Dá para você fazer muita coisa com o Code, porque você coloca ali JavaScript ou Python, você consegue manipular esses dados de várias formas. Date and Time, caso você queira ver alguma data, alguma coisa específica. Né? Caso você queira
modificar os dados que você está trabalhando. Então, digamos que o JSON retornou de uma forma, mas eu quero trabalhar com ele de outra. Você vem aqui e pode editar esses fields de alguma forma, tá? Você pode editar, você pode agregar, você pode dar split. Você pode usar o próprio code para fazer isso, que às vezes em alguns casos é mais fácil de fazer. E aqui ele vai trazer para você, né? Remover, filtrar, tirar duplicado, fazer um split, né? Separar os itens de alguma forma, mesclar, agregar, enfim. Várias ferramentas que elas vão te ajudando a você trabalhar de alguma forma, né? Trabalhar com HTML, caso queira fazer algum scrap de alguma coisa, eles vão te ajudar aqui. Cada um vai ser muito específico em algum caso, vai ser útil para alguns itens específicos também. Né? Que flow, ele pode executar um outro flow para tratar os erros, né? Você consegue tratar os erros aqui, digamos que, por exemplo, tem um erro nesse flow aqui, eu quero que ele venha para esse nó e depois desse nó ele me envie um alerta no WhatsApp, envie no Telegram, envie no Discord, alguma coisa para ele, para saber que travou. Switch também, né? É um bom de trabalhar. Consegue mudar a lógica do flow aqui dentro. E ele vai trazer vários novos. O que é muito bom também, o HTTP Request, que quando você vai trabalhar com API, você usa muito o HTTP Request. Você pode fazer a mesma coisa com o Code também. Webhook, ele vai te ajudar bastante para você fazer chamada externa, né? Alguma coisa de fora, chama o teu Node responde para alguma outra coisa para fora também. Então, o Webhook é bem bom de trabalhar. E alguns outros que não são tão comuns, mas vão ajudar bastante a fazer ali dentro. Tá? Mas não vou aprofundar nenhum deles específico, vou fazer depois separados os itens para cada um deles para a gente poder ver certinho. Eu vou colocar aqui só um de filtro mesmo, tá? Só para ficar mais simples. Então, coloquei um de filtro. Beleza? Então a gente tem aqui mais um nó. Então você pode ver que ele está fazendo aqui um fluxo, né? Então, início, meio, meio, a gente vai ter um fim aqui, que ele vai ser só uma ferramentinha essa. Então aqui, ó, um item, 6 itens, eu vim para o filtro. Aqui o filtro ele já traz opções diferentes, então cada node vai trazer uma coisa diferente. Então esse aqui, ele traz um meio mais simples de configurar. O filtro ele já traz um meiozinho aqui que é diferente. Você pode fazer de outras formas aqui dentro. Mas pode mexer, vou trabalhar aqui. O que vai acontecer? Mesmo caso que a gente estava vendo antes, tá? Tem aqui na lateral o input, então ele veio com o input daqui para cá, daqui para cá. Tá? O comum é que você trabalhe em sequência, mas você pode pular, né? Você pode pegar aqui no filtro algo que veio deste aqui. Mas não é mais comum, tá? Às vezes acontece você puxar alguma coisa daqui, e daí você ir trabalhando com essas informações em cadeia, né? Acontece uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Vou vir em filtro. E vou filtrar, eu quero, por exemplo, eu só quero as pessoas que elas fazem parte do Brasil. Eu quero filtrar os usuários só para ter usuários do Brasil, porque eu vou mandar mensagem para eles depois. Tá? Então eu vou vir aqui. Posso ver todos os nós que executaram antes, né? Aqui é um ponto que nomear de forma adequada, né? Vai te ajudar. Então aqui, ó, retorna usuários. Esse aqui é o gatilho de início. Esse aqui são as variáveis de contexto. Então eu consigo saber o que está acontecendo, né? Antes, se eu ter que ficar saindo, daí eu venho aqui para olhar, para saber qual que é o nó. Tem pouco, tá? Mas quando tiver muito, você vai ver que vai te ajudar bastante isso. Então aqui eu vou colocar filtrar brasileiros. Eu nomeei, sabe o que está acontecendo. Eu vou vir aqui e eu quero filtrar. Tá? O filtro é uma condicional, né? Então eu posso filtrar com base em alguma coisa, se o valor for algum valor específico. Tá? Aqui então é basicamente uma jogada de lógica mesmo, né? Então eu vou ver aqui, por exemplo, o country. Eu posso clicar e arrastar para cá. É uma opção. Tá? Clique e arrasta, ele vai aparecer aqui. Você pode vir dentro do campo. Né? Ele vai estar, na maioria das vezes vai estar como fixado, que é essa opção aqui. Você pode vir aqui e colocar expression. E a partir dela você pode colocar alguns comandos personalizados. Por exemplo, você vai abrir aqui as chavezinhas, né? E vai dar um JSON. Né? O JSON é o último item retornado aqui na esquerda. Esse último item aqui da esquerda. JSON, ponto, ele vai retornar para você os itens que já estão na lateral. Neste caso aqui eu quero o country. Né? Que ele retornou aqui, o primeiro resultado é US. E o mais adequado de você fazer é você dar esse expression aqui e vir exatamente no node que você quer. Então eu quero de retorno usuários, ponto, item, ponto, JSON, ponto, count. Tá? Parece mais complicado agora, mas é que caso esse node mude de posição, esse retorno de JSON aqui vai mudar. E você vai ter que voltar e arrumando todos eles, tá? Por exemplo, se aqui no meio eu colocasse uma outra... Só quero colocar uma transformação aqui de editar os fields. Por algum motivo eu coloquei esse item novo aqui. A partir do momento que eu tiver um retorno, o meu JSON aqui, ele já não é mais... Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Ele já não é mais o dos usuários, né? Ele que é o JSON. Ponto. Tá vendo que ele já não é mais as opções que a gente tinha antes? Porque ele tá pegando agora a partir do edit. Porque o JSON ponto ele pega sempre do node que tá atrás. Então ele tá pegando desse aqui e não desse. Tá? Então, sempre que puder nomear, é melhor. Então, você pega exatamente deste node aqui.
Então eu quero exatamente desse, que ele volta aqui, né? Ele vai vir pegar aqui de trás, vai pegar daqui para fazer o filtro. Se eu apagar aqui, ele já conecta novamente. Se eu voltar, você vai ver que o JSON ele vai voltar para o item que a gente estava. JSON.count. Tá vendo? Esse JSON ele é muito volátil, ele é muito confiável de você trabalhar, porque ele é confiável, mas se você for crescendo o workflow, você mudar alguma coisa de posição, você tem que voltar atrás de tudo e reconfigurar. Tá? Que começa a dar muito mais trabalho. Então é mais fácil só listar diretamente aqui pro node que você quer. Colocou aqui uma lógica, né? Quero trabalhar com string, porque ele retorna para mim uma string aqui. Eu consigo saber por esse Azinho, tá vendo que ele tem um A aqui na lateral? Eu consigo ver que isso aqui é tudo string. Né? Mesma coisa aqui, ó, é um Azinho, string, se tiver esse cerquilha é número, se tiver isso aqui é date and time, boolean, array e objeto. Você pode ir pelos ícones também para te ajudar. Então eu quero qualquer string ali, né? No caso que se qualquer usuário que tenha um country igual a BR. Beleza? Então basicamente isso. E vou dar um teste. Então, testei. Ele rodou em cima dos itens que eu tinha ali anteriormente e retornou para mim aqui. O único usuário com BR é esse aqui. Então, os itens que ficam do filtro e os itens que foram descartados são esses daqui. Então, por quê? Porque só um deles atendeu ao filtro que eu quero aqui, que no caso é BR, e foram descartados todos os outros aqui dentro. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, US, que é uma outra opção que a gente tem ali dentro, eu posso dar um teste. Agora vieram dois itens, né? O J e o Max. E foram descartados outros 4 itens aqui dentro. E se eu fechar aqui, eu vou ver que ele ficou com um itemzinho amarelo, porque quer dizer que ele mudou. Tá? Então quer dizer que mudou as configurações aqui dentro. E ele pede para eu rodar novamente para garantir que está tudo certo. Então eu vou rodar novamente. Ele já ficou certinho ali dentro. E aqui, né, que é o item que a gente está vendo sobre itens, pode ver que entrou um item aqui. Aqui vieram 6 itens do retorno usuários e saíram 2 itens aqui no final. Beleza? Que ele foi o filtro final mesmo que ele fez ali pra gente. E a partir dele eu posso fazer mais coisas. Então, digamos que eu quero vir aqui e, por exemplo, eu quero mudar o nome de todo mundo para brasileiro. Então, vir aqui, dar um modify. Fazer um manual, por exemplo. Eu posso vir aqui trocar. Então, eu quero pegar um name. No outro ele pegou. Ele sempre pega o JSON aqui por padrão. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Vir aqui, filtrar brasileiros. Ponto, item, ponto, JSON, ponto, name, por exemplo. Né? Eu quero, por algum motivo, voltar aqui na frente do nome, né? EBR. Mas então eu vou modificar aqui todo mundo que for brasileiro, vai ter um EBR na frente, traço, depois o nome. Se eu testar, ele vai trazer aqui para mim só o nome, né? Porque eu tirei todos os outros itens. Eu só coloquei aqui o nome da pessoa, e EBR, J. Gatsby e Max Sendak. Mas não é BR aqui, né? Tem que voltar aqui e trocar para BR. Testa um item, roda o flow inteiro, lá no final, retornou só um item para mim. Não quero o nome, por exemplo, quero retornar aqui só o e-mail de quem é brasileiro, né? Por algum motivo. Posso deletar aqui, clique e arrasta, e-mail, JSON, né? Ele vai trazer exatamente daquele ali. O ideal é sempre modificar. Se modificou, ele vai modificar a estrutura aqui dentro, então ele vai virar sempre um item.json. No caso eu quero e-mail. Testa, vai trazer para você aqui só e-mail dessas pessoas. Beleza? E a partir daqui você pode fazer várias opções. Né? Digamos, quero vir aqui e eu quero mandar para o Google Sheets agora esse e-mail, né? E aqui, vou lá, colocar uma linha no Google Sheets. E ele vai continuando. Beleza? Então esse fluxo ele pode continuar até o infinito aqui, mas como a gente está só vendo como que funciona mesmo, eu vou parar ele por aqui. Vou só colocar aqui um nothing. Tá? Não vai acontecer nada. No fim, ele vai pausar. Ok? Terminei aqui. Posso vir aqui e salvar. É bem importante salvar, porque ele não salva automático. Então é bem comum de você fazer aqui, esquecer de salvar, fechar o browser e você perder o trabalho. Então é bom você sempre estar salvando aqui. Tem algumas extensões que ela salva automático isso aqui, mas é bom você sempre cuidar de estar salvando aqui dentro também. E aqui, você tem aqui em cima, né? Pode testar novamente o workflow, você vê que vai passar. Chegou lá e deu sucesso no final. Aqui quando você clica em mudar aqui, ele vai trazer para você todas as execuções que você fez. Tá? Por que é interessante isso aqui? Caso você dado um erro, algum dado específico, você consegue ver todas as execuções passadas. Você pode vir aqui. Por exemplo, eu tinha errado nesse aqui, se não me engano, filtro. Você pode vir aqui e ver, né? O que tinha de dado aqui, por exemplo. Clico aqui, ele vai trazer para mim. Ele rodou isso aqui, trouxe esses usuários aqui dentro e saiu aqui para mim esse item específico.
né? Então eu posso ver todas as execuções de erro e de sucesso, né? Vou voltar no editor aqui e vou deixar ele salvo. Aqui você pode ativar ou inativar esse workflow. No caso, quando o gatilho é manual, ele não tem a opção de ativar, porque ele não tem nenhum gatilho automático. Mas quando você trabalha com webhook, trabalha com alguma coisa que é um gatilho por hora ou por dia, ele vai estar sempre esperando, né? Porque ele vai estar ativo. Quando der aquele gatilho específico que você configurou, ele vai rodar o workflow inteiro para você. Beleza? Então, uma estrutura bem simples de você trabalhar aqui dentro. Então, as ferramentas que existem aqui no N8N são basicamente essas que você vai utilizar. Obviamente, a gente pode expandir para muito mais itens aqui dentro, mas a princípio eu vou deixar esses itenzinhos aqui só para a gente ver como que funciona mesmo, que é uma primeira visão. E a partir daí você consegue expandir muito mais aqui dentro. Eu vou deixar o link desse workflow para você poder baixar e testar, caso queira experimentar com esses mesmos exemplos aqui dentro, para você poder baixar, fica na descrição. Qualquer coisa só mandar no comentário. Valeu, até mais.